E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre os meus livros no Inkt. Eu já tentei fazer esse vídeo várias vezes aqui pro canal, eu já gravei uma vez e não deu certo, mas agora eu queria divulgar pra vocês. E espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. Pra quem me acompanha no Instagram, eu já postei algumas vezes lá que eu tava escrevendo e tudo mais. O que acontece é que eu publiquei, quem aqui é muito antigo no canal vai saber que eu já fiz tags aqui lá no comecinho e eu falei sobre isso, que eu tenho um livro publicado desde os meus 14 anos. Foi meu primeiro livro publicado. Depois disso eu acabei escrevendo outros livros, mas eu não fui pra frente pra fazer a publicação. E depois de muito tempo, mais ou menos ano passado, eu voltei a ler de novo, né? Então eu sempre gostei de ler, mas eu tava ultimamente lendo muito livro de autoajuda, para crescimento pessoal, enfim. Não estava lendo livros de romance, de fantasia, enfim. Até por um incentivo de uma amiga minha que a gente lia muito juntas na adolescência, trocava muitos livros, enfim, ela me deu de presente, eu acabei lendo e fez um sparkling ali, me deu uma faísca para buscar os livros de romance novamente. E para facilidade do dia a dia, acabei indo para aplicativos e acabou aparecendo para mim o aplicativo da Galateia. E vendo isso me deu, lendo os livros ali, acabou me dando uma vontade de voltar a escrever. Peguei uma história que eu tinha começado lá atrás e refiz ela inteira. Finalizei essa história e tava ali na publicação. E daí eu descobri que eu poderia publicar ele, não no Galateia especificamente, mas no Inkt, que é uma página de autores onde você publica suas histórias por capítulos e, claro, se elas tiverem uma boa repercussão, a Galateia te chama, porque é da mesma empresa, né? Eles te chamam para publicar e ir pro aplicativo. Então eu acabei publicando minhas histórias no Inkt e acabou que eu gostei muito dessa ideia e o pessoal acabou gostando bastante e eu comecei a publicar elas tanto em inglês quanto em português, não, tanto em português quanto em inglês. E eu acabei tendo feedback bem positivo de lá, até tô analisando de uma das histórias que eu tenho lá, publicar realmente pelo Amazon Books e fazer a venda do e-book, né? É um projeto aí que a gente tá trabalhando, mas é uma ideia super legal e eu gostei bastante realmente do feedback que eu tive de lá e eu acabei resolvendo trazer para vocês, se vocês tiverem interesse em verem as histórias lá. Quem é do meu grupo de SMR, quem também me segue pelo Bruna SMR ou quem me segue por lá, eu já fiz alguns vídeos lá lendo alguns capítulos das histórias e coloquei os links para quem tivesse interesse para ir realmente ler lá no Inkt. Mas eu nunca publiquei, nunca falei nada sobre isso aqui. Então eu vou deixar os links aqui embaixo de algumas das histórias, tá? E daí eu vou deixar tanto das histórias, eu vou falando pra vocês rapidinho sobre elas e vou colocando as capas, pelo menos as capas provisórias, pra vocês verem aqui. A primeira que eu publiquei lá, que eu comecei a voltar a escrever, na verdade a primeira que eu publiquei, que eu voltei a escrever, é a Alcateia, tá? Alcateia em português, o Wolfpack em inglês. A capa que eu tenho é só em inglês, então ela vai estar aqui, a capinha. Mudou, tá? A primeira capa, se eu tiver, eu coloco, mas se não, a última capa é essa aqui. E eles são romances hot e são fantasia, tá? Então, por exemplo, o Wolfpack, né, a Alcateia, fala sobre lobisomens. Então, ela é uma menina que foi criada em humanos e ela estava trabalhando e aconteceu que o avô dela foi buscar ela, enfim, chamou ela, que na verdade ela é de uma alcateia, ela é um lobo e na verdade ela é ela é neta do Alfa, então ela tem todo um processo ali. Eu não vou contar mais porque vai dar spoiler, mas é muito legal. Essa história foi muito gostosa de escrever porque ela veio de uma inspiração de uma cena e dessa cena eu transcorri o livro todo. E o final dele é muito surpreendente, tanto que foi a característica que eu mais recebi de elogio desse livro lá, foi isso, que o final era surpreendente, porque realmente foi uma coisa que foi surgindo e eu fui escrevendo. Essa história é sobre a Luna, tá? A Luna Klauman, o nome dela. Então, eu espero que vocês gostem, vocês podem ir lá conferir o Alcateia, vai estar o link aqui embaixo. Segunda história que eu escrevi, lá só tem em inglês, não tem em português. Porque essa é a história que eu quero primeiramente puxar para publicação, porque foi a primeira que eu finalizei, tá? Eu comecei escrevendo Alcateia, mas eu finalizei o Marcas do Passado primeiro, que é o segundo livro, que é o Marcas do Passado, ou Scars of the Past, em inglês. E esse eu ganhei uma capa de uma leitora maravilhosa, eu vou deixar aqui a capa é perfeita, maravilhosa. E o Marcas do Passado é a história da Nina Collin, e ela é uma policial que foi para uma delegacia nova, enfim, e ela tem um segredo muito grande, um trauma muito grande com esse passado, e ele acaba voltando aí no meio do livro e acontecem muitas coisas, tá? Não vou dar spoiler também. Gente, quem gosta de livro de romance
e de mistério é o Marcas do Passado, porque ele é muito legal e ele é um romance policial, é bem interessante mesmo. O terceiro livro é o A Renegada e o Alfa, e esse livro... Mentira! O terceiro livro é o Retorno do Alfa. É tudo de lobo, esses últimos. Marcas do Passado é Mundo Humano, não tem lobo, podem ficar tranquilos. Mas o Retorno do Alfa realmente também é da Alcateia. Esse é a história da... Eu vou deixar as capas aqui para vocês irem vendo. Essa é a história da Molly e do Daniel. Os dois namoravam e ele foi chamado... Ele é o filho do Alfa da Alcateia. E ele foi chamado pra fazer um treinamento de 5 anos, então ele tem que ir embora. Tipo, ele meio que tava noivo dela e tem que largar tudo pra ir. E quando ele volta, ela tá namorando um humano. E voltam várias coisas junto com ele, obviamente, né? Então ele volta pra se tornar o Alfa da Alcateia e ela é a líder do jurídico da Alcateia já. Então os dois têm que trabalhar juntos e tem todo esse passado ali envolvendo. Também é um livro bem misterioso, também teve um final bem surpreendente, foi uma coisa que foi puxando a outra assim, teve várias coisas interessantes. É um livro que eu recebi bastante elogio também, que é O Retorno do Alfa. Tá aqui, vai estar o link aqui embaixo também. Quem quiser ler inglês também tem a opção de ler inglês lá também, tá? Não é pra falar da minha gramática em inglês, porque assim, ó, gastei meu físico escrevendo, porém, obviamente, não sou nativa, então não vai ter. E nem a gramática em português também, tá? Eles ainda precisam de um pouquinho de revisão. Mas tem como vocês darem feedback, se darem comentários, se tiverem alguma sugestão ali pra mexer, vocês podem mandar pra mim lá também, que a gente vai trabalhando juntos, tá? Tudo é ajuda é bem-vinda. Aí nós temos... todos os livros que eu falei até agora estão finalizados, tá? Vocês podem ler o início ao fim, todos inteirinhos. O capítulo tá todo lá. E no Inkt você pode ir lendo direto, tá? É bem interessante, pode deixar comentário, pode deixar reação, é um site bem legal. Tem aplicativo dele também, acho que dá pra ler pelo aplicativo. O último que eu tenho finalizado é o Renegada e o Alfa. Eu confundo um pouquinho porque eu acabei escrevendo o final dele primeiro do que o Retorno do Alfa, mas os dois foram escritos meio juntos, tá? Essa aqui é a capa deles. É a história da Alice e do Brad. Nesse mundo, os lobos têm companheiros, né? Eles descobrem o seu companheiro e seria pra vida toda. Porém, a Alice, ela acaba perdendo o companheiro dela. E nesse, quando o companheiro morre, você teria que morrer também. Só que ela, surpreendentemente, não morre. Só que ela não consegue viver sem o companheiro ali na Alcateia, então ela foge, ela vai embora. Então ela foge, ela vai embora, ela vive por 7 anos junto com os humanos. E de repente, uma amiga dela chama ela e o namorado pra... Ela tem um namorado humano, depois de bastante tempo, ela acaba namorando um humano também. E uma amiga dela chama elas pra saírem com um novo boy que ela tava ficando. E quando ela chega no barzinho, ela encontra esse boy e ele, na verdade, é um lobo também. E ela reage muito diferente do que ela imaginaria. Ela quase se transforma quando vê eles. E depois ela acaba descobrindo que esse lobo é o Alfa da Alcateia dela, que o antigo Alfa tá doente, então ele se aposentou e tudo mais, e esse cara é sobrinho dele e foi pra lá pra realmente regir essa Alcateia. O que acontece é que justamente esse Alfa que ela cresceu tendo ele como um tio, tá doente, mas ela, ok, descobre isso, beleza, fica 3 meses ali, e daí esse cara que ela encontrou, esse lobo que é o Brad, enfim, era namorado, ficante da amiga dela, depois ele já volta pra Alcateia. Ele liga pra ela e fala que o antigo Alfa, que era como um tio pra ela, tá passando muito mal e não vai sobreviver por muito mais tempo. Então ela surta e volta pra essa Alcateia pra se despedir. E muitas coisas acontecem, né? Não vou ficar dando spoiler também, mas é um livro que o pessoal gostou muito, muito. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Tem mais 2 livros aí de lobos que estão começando e eu tô escrevendo aí mais alguns nessa vibe policial também, que eu vou ir postando ali. Vocês podem me seguir lá no Inkt também, então sempre que eu postar capítulo novo ou uma história nova, vocês recebem a notificação ali. Vocês escolhem, né, qual livro vocês querem receber a notificação e sempre que eu postar um livro novo, vocês conseguem ver por lá também. Mas esse é o vídeo, espero que vocês gostem, que vão conferir lá também. Se você gosta de leitura, eu te aconselho não só os meus livros, mas o aplicativo em si. Ele tem muito mais livros em inglês, né? Mas tem alguns títulos em português bem legais também, que vale a pena. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Super beijo. Até mais. Tchau!